certamente circulavam fortemente nos círculos cultos, eruditos de toda a Europa, né? Na Escócia, no mundo, etc. Bom, então, já falei disso, já falei daquilo, literatura clandestina. Bom, outro caminho, quer dizer, além da literatura clandestina, além da circulação das obras, além do próprio contato direto de Spinoza com os debates científicos e políticos do tempo, né? A correspondência dele com Oldenburg esses debates. Eles debatem, por exemplo, a obra as pesquisas do Robert Boyle, né? Que era um eminente lá da Royal Society, aquele do vácuo, né? Da ampola de vácuo. E, além desses elementos, portanto, há um outro trabalho, que aí seria um trabalho, digamos assim, mais caracterizadamente técnico, filosófico, que é de entrar nas obras, né? E buscar nas obras esses elementos de avizinhamento, ou de aproximação e de diferença. Aí é preciso, claro, invocar um autor que é responsável por reinterpretar e reinventar tanto Spinoza quanto Hume, que é o Deleuze. Deleuze é o primeiro a dar essas pistas, né? A dizer que Spinoza põe o empirismo a favor do racionalismo, que entre Spinoza e Hume há uma junção, que é a junção justamente passa, primeiro, pela suposição que o homem não é instituição, é hábito, é algo que depende da prática, né, da constituição contínua, né, de experimentações, de retenções, de contrações, no caso do Hume, a partir de princípios que ultrapassam o sujeito, os princípios da natureza humana, né, e no caso de Spinoza, a partir de um tipo pouco estudado na sua obra, né, que está na Ética, na parte 2 da Ética, que são as noções comuns, né? Spinoza dizia que existiam 3 gêneros de conhecimento: a imaginação, o conhecimento pelas causas e por noções comuns e causas, e o terceiro gênero de conhecimento, que é o conhecimento das essências singulares. A rigor é a posição dos indivíduos no infinito, né? É algo que Spinoza diz incluir um afeto de contentamento permanente, né? É a própria experiência da beatitude, é a salvação, como diz o Spinoza. Mas no segundo gênero de conhecimento, ele vai falar de uma coisa que soa fortemente, ou por uma perspectiva que o empirismo, de certa maneira, vai desdobrar, né? Que é a ideia de que a noção, que a ideia de que as noções comuns são comuns, em primeiro lugar, a todos os corpos. A formação das ideias, ela deriva e ela é determinada pela experimentação que os corpos fazem da sua relação com outros corpos, e a partir dessa experimentação vai se constituir conhecimento, né, gradativamente. Ideias gerais, mais gerais, menos gerais, ideias de relação. É só pensar numa criança subindo escada. É só pensar no nosso corpo aprendendo a nadar, ou aprendendo a dançar, né? A origem do conhecimento de Spinoza, se é para falar nesses termos, é justamente essa experimentação corporal. Bom, e outro, né, elemento de prospecção para uma visitação dessas vizinhanças a que eu me referi. Por último, um trabalho de comparação conceitual propriamente dita, né? Um trabalho escolar em estado de dicionário, né? É um trabalho bom para a gente sugerir orientando-os, viu, Renato? E trabalho assim, faz isso para mim. Pega os dicionários, compara os conceitos. Hoje a gente tem abundantemente aí muitos glossários de filosofia, né? A produção acadêmica pelo mundo anda muito voltada para isso, é muito útil. E aí é uma experiência de comparação conceitual, lexical,
claro, sempre levando em conta a dimensão problemática da onde deriva o conceito, né? Não tomar o conceito, digamos assim, como sendo um mero ato proposicional ou como sendo uma categoria ou derivado, digamos assim, de uma forma de ligar um sujeito a um predicado, né? Uma espécie, como dizem por aí, não é isso, né? Compreender um conceito como alguma coisa que supõe, enquanto conceito, um dinamismo do pensamento, uma dimensão problemática, né? Uma contínua interrogação, e o conceito como... e entender os conceitos como, digamos assim, respondendo a esse dinamismo problemático, fonte do qual ele emerge, esse conceito. E mais, entender esse conceito como se encarnando em certos personagens que são idiosincrasias de todo filósofo, como dizia o Deleuze, né? E a obra de Spinoza e de Hume, como a obra de todos os filósofos, mas no caso dos dois, é o caso de procurar os personagens de Hume, né? Os personagens espinozanos são muitos: o profeta de Israel, a criança, o homem da imaginação e o homem que experimenta a beatitude, que é sempre muito raro. Bom, essa é outra entrada. A última entrada, aí, acabou, né? Opa. A última entrada é em 5 minutos. Rapaz, mas aí não vai dar. É só uma coisa que na verdade tem duas coisas. Essa tem uma outra. Tem mais duas coisas. E uma, digamos assim, que é o estado do estudo, digamos assim, técnico das obras, né? Que é uma entrada também, que é o estatuto da experiência em Spinoza. Né? Por quê? Porque os manuais de filosofia e certas versões do espinosismo que andam por aí não levam isso em consideração. Claro que os grandes leitores levam e assinalam, né? Isso, a Marilena faz isso, todo mundo que estuda o Spinoza sem né, faz isso. Reconhecer o Estatuto da Experiência Spinoza. O que é isso, então, professor, o Estatuto da Experiência Spinoza? É a função que a experimentação, que as instituições no campo político, a experimentação do corpo no conhecimento, a experimentação dos afetos na ética, vai ficar com 3 exemplos apenas, tem. E a experiência como determinante, né? O tema da experiência é o Pierre-François Moreau, que é o grande espinosista da França atualmente, o maior de todos, do ponto de vista acadêmico institucional, responsável pela reedição das obras do Spinoza e tal. E ele tem um livro de 1000 páginas sobre o assunto. Então, o assunto deve existir, não deve ser invenção. Um livro chamado A Experiência e a Eternidade. Digamos que a filosofia de Spinoza, ela trata disso, a ética trata disso, né? De experimentar, mesmo sendo mortais. De experimentar como condição, né? Para que a vida possa se encarnar, mesmo que ela se encarne, ou se efetue, ou se atualize na idiotia, no sofrimento, na brutalidade, na servidão, porque ela tem modos de se atualizar e de se encarnar, com alegria, com as paixões alegres, etc. Só para as anotações que eu trouxe aqui do Moreau, eu vou só citar para dar a vocês um exemplo. Tá? Ele vai dizer que a experiência Spinoza ela tem funções e modalidades. Né? Ela é confirmativa, ela é substitutiva, nos domínios em que seu ensinamento pode oferecer resultados equivalentes aos resultados racionais. Né? Por exemplo, podemos deduzir racionalmente. Né? Mas é a experiência que é convocada para confirmar essas deduções. Bom, a primeira obra de Spinoza, que é o Tratado da Reforma do Entendimento, ou da Correção do Intelecto, a primeira palavra é justamente a experiência. A primeira palavra, logo assim, a primeira coisa que aparece. Tudo que é a experiência me ensinou que tudo na vida é vão e fútil.